Aleluia! Eu saúdo a amada igreja com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero cumprimentar também os nossos irmãos internautas que nos assistem pelos canais do Facebook e do YouTube com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Lição de número 10. Que vamos aprender hoje a respeito das ofertas pacíficas para um Deus de paz. Louvado seja Deus. Os irmãos estão conseguindo ver aí o texto áureo e a verdade prática? Pedi para os irmãos ler para mim aí o que é que está escrito no texto áureo. Louvado seja Deus, é isso mesmo. Portanto, oferecemos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Hebreus capítulo 13, versículo 15. A verdade prática nos diz assim: o crente oferece sacrifícios pacíficos a Deus quando pratica e semeia a paz do Senhor Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. O objetivo geral e os objetivos específicos, nós temos como objetivo geral compreender que o crente oferece sacrifícios pacíficos a Deus quando pratica e semeia a paz do Senhor Jesus Cristo no poder do Espírito Santo. Os objetivos específicos são 3. O primeiro é mostrar a excelência da oferta pacífica. O segundo, discutir a respeito da oferta pacífica na história sagrada. E o terceiro é compreender a oferta pacífica na vida diária. O que nós iremos estudar nesta noite são o primeiro e o segundo objetivo. E passando para a introdução, nós temos a introdução que nos diz assim: adoramos a Deus com ofertas pacíficas quando nos apresentamos diante dele, com o propósito de render-lhe graças por todas as bênçãos recebidas. Com tal atitude, honramos o Senhor com um culto racional, agradável e vivo. Nesta lição, veremos que das 5 ofertas prescritas no livro de Levítico, a mais excelente em voluntariedade era a pacífica, pois tinha como objetivo aprofundar a comunhão entre Israel e Deus ao aproximar-se do Senhor com tal oferta. O crente do Antigo Testamento manifestava-lhe em palavras e gestos que o seu único alimento era agradecê-lo por todos os benefícios recebidos. Os irmãos sabem quais são essas 5 ofertas? Os irmãos conseguiram estudar quais eram ou quais são essas 5 ofertas que a introdução nos diz? Com tal atitude honramos ao Senhor com um culto racional, agradável e vivo. Nesta lição veremos que das 5 ofertas prescritas no livro de Levítico, essas 5 ofertas são oferta de holocausto, oferta de manjares, oferta pacífica, oferta de sacrifício pelo pecado e oferta pela culpa. Algumas dessas ofertas nós já estudamos e vamos continuar estudando no decorrer das nossas lições desse primeiro trimestre. Mas eu chamo a atenção da igreja, eu chamo a nossa atenção nesta lição e nessa introdução para os seguintes pontos. Primeiro, quais eram os propósitos dessas ofertas pacíficas entre o povo de Israel? Primeiro é
render-lhe graças por todas as bênçãos recebidas. Então, a oferta pacífica, ela está inserida no contexto de agradecimento, de ser grato pela bênção que já foi recebida. Ou seja, o povo de Israel naquela época oferecia cultos, oferecia ofertas pacíficas a Deus por bênçãos já recebidas. Nós também podemos ofertar a Deus com oferta pacífica através das bênçãos que nós recebemos em nossas vidas. São as ofertas pacíficas. Com tal atitude, essa de ofertar, honramos ao Senhor com um culto racional e agradável e vivo. É o nosso culto racional. Quando nós saímos dos nossos lares para virmos à casa do Senhor, nós estamos apresentando a Ele um sacrifício vivo e racional. Nós estamos debaixo da lei da graça. Isso significa dizer que nós não precisamos mais oferecer nenhum tipo de animal em sacrifício a Deus, porque nós temos o contato direto com o Senhor. E o nosso sacrifício, as nossas ofertas prestadas e oferecidas a Deus, elas têm que ser feitas de maneira agradável, viva e racional. É o que nós estamos fazendo na leitura de todos os cultos, que é o tema anual, né? Que fala sobre adoração, santidade e serviço. E nós falamos que nós devemos oferecer os nossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E nesta lição nós veremos que das 5 ofertas que eu falei aqui, prescritas no livro de Levítico, a mais excelente em voluntariedade era a pacífica. Então, todas as vezes em que nós viemos fazer o momento ofertório, nós somos claros em dizer que a oferta, ela tem que ser feita e dada de maneira voluntária e com alegria nos nossos corações. E tem mais, além dela ser voluntária e pacífica, ela tem que ser feita de uma maneira excelente. E o que é que isso significa em dizer, Diácono Pablo? O excelente, ele está acima do bom, ele está acima do ótimo, ele está acima do normal. Então nós temos que fazer isso de maneira excelente para Deus. É com excelência, Levita André, que nós devemos louvar ao Senhor. É com excelência que nós devemos ministrar a palavra do Senhor. É com excelência que nós temos que vir para a casa do Senhor e oferecer o nosso culto racional a Ele. Por que que tem que ser com excelência? Porque Deus é santo. E Ele quer que nós também sejamos santos. A palavra de Deus diz que nós devemos ser santo como Ele é santo. É impossível? Não é impossível, mas é difícil ser santo como Deus é santo. Por quê? Porque nós temos que nos abdicar de muitas coisas para que a gente possa verdadeiramente nos aproximar de Deus em comunhão. Louvado seja Deus. E nós vamos agora para o nosso ponto central. Ofereçamos a Deus continuamente sacrifícios de louvor e adoração. Então, as ofertas, elas não têm só que ser a oferta que a gente oferta aqui no momento ofertório, não. Ela pode ser também a oferta de louvor e a oferta de adoração. E no primeiro tópico da nossa lição de hoje, nós temos a excelência da oferta pacífica. Ou seja,
ela tem que ser com excelência. Os dois sacrifícios mais antigos da história sagrada são o holocausto e a oferta pacífica. São os dois mais antigos. Ambas as oferendas eram tidas, às vezes, como um único ofertório. Aí quando nós vamos para o primeiro ponto do primeiro tópico, nós temos oferta pacífica, que quer dizer, a voluntariedade da oferta pacífica fica bem evidente no livro de Levítico, em capítulo 7, versículo 12. A oferenda, para ser caracterizada como tal, deveria ser acompanhada de ações de graças. Nenhuma petição era admitida. Naquele momento, o crente hebreu tinha como único desejo adorar e agradecer ao Senhor por todas as bênçãos, galardões e livramentos. Nos salmos, as ofertas pacíficas manifestam-se em louvores ao Senhor por todas as suas benignidades, como nos mostram os salmos 118 e 136. O apóstolo Paulo ensina-nos a oferecer de forma contínua ação de graças a Deus. Se agirmos assim, jamais perderemos a comunhão, quer com Deus, quer com a igreja de Cristo. Nós temos algumas referências aqui. E nós temos em nosso calendário anual a festa da gratidão. E isso é um exemplo que o nosso pastor presidente nos ensinou, que é uma festa de 9 dias, em torno de 10 cultos, onde nós temos apenas que agradecer pelo que Deus nos deu. A festa da gratidão. E aqui, como o povo israelita também fazia, o povo de Israel fazia, deveria ser acompanhada de ação de graças. Nenhuma petição, diácono Cleidson, era feita. Nenhuma petição era admitida. Naquele momento, o crente hebreu tinha como único desejo adorar e agradecer ao Senhor por todas as bênçãos, galardões e livramentos. Nós já falamos aqui anteriormente que durante o dia, pastor Silvio Nunes, nós temos vários livramentos da parte de Deus, mas nós não vemos e nem sabemos, mas nós temos que agradecer pelos livramentos que Deus nos dá todos os dias de nossas vidas. Nos salmos, ofertas pacíficas manifestam-se em louvores ao Senhor por todas as suas benignidades. E as benignidades de Deus para conosco são várias, são muitas. Chega um momento em que o salmista vai dizer assim: o que é que eu tenho para dar a Deus por todos os benefícios que Ele tem me dado? Né? Como que nós podemos pagar a Deus por todos esses benefícios que Ele nos tem dado a nossa parentela? Aí eu quero que os irmãos vejam comigo essa referência aqui que está em 1 Crônicas, capítulo 29, a partir do versículo 11 a 16. Livro de 1 Crônicas, capítulo 29, do 11 ao 16, que nós vamos ter um entendimento melhor a respeito de agradecer a Deus por todos os benefícios que Ele nos tem dado. Por todos os benefícios que Ele nos tem dado. Alguém aí dos irmãos podem ler? Para que a igreja tenha um melhor entendimento. 1 Crônicas, capítulo 29, do 11 ao 16, para a gente finalizar esse primeiro ponto sobre a oferta pacífica.
Nós temos também aqui, o apóstolo Paulo ensina-nos a oferecer de forma contínua ação de graças a Deus, que está em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18. Essa aqui eu sei de cor, que nos diz assim: em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, ou para conosco. Agora, por que, pastor Eliel Veras, que nós devemos em tudo dar graças? Aí quando a gente vai para Romanos 8:28, lá está dizendo que todas as coisas, evangelista Davis, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se nós amamos a Deus, todas as coisas cooperam para o nosso bem. E se todas as coisas cooperam para o nosso bem, então ela está linkada com o que Paulo disse: em tudo dai graças, porque essa não é a minha vontade, não é a sua vontade, mas é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Vocês estão entendendo? É a vontade de Deus em Cristo Jesus que nós venhamos a sermos gratos em tudo. E em Romanos 8:28 vai nos dizer que todas as coisas, Levita Ellen, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem foi que já encontrou aí 1 Crônicas capítulo 29 do 11 ao 16? Só para a gente ter um entendimento de que a gente tem que ser grato a Deus por todos os benefícios que Ele tem nos feito. Pode ler, por favor? Tua é, Senhor, a magnificência e o poder e a honra e a vitória e a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como o chefe. E riquezas e glórias vêm diante de ti, e tu dominas sobre tudo. E na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Agora, pois, ó Deus nosso, graças te damos e louvamos o nome da tua glória, porque quem sou eu e em quem é o meu povo que tivéssemos poder para tão voluntariamente dar semelhantes coisas? Porque tudo vem de ti, e da tua mão to damos, porque somos estranhos diante de ti e peregrinos, como todos os nossos pais, como a sombra são os nossos dias sobre a terra, e não há outra esperança. Versículo 16. Senhor, Deus nosso, toda esta abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Vocês conseguiram perceber que tudo nesta terra e no céu foi feita por Deus. Ele tem a plenitude em suas mãos. É Ele que dá a força, é Ele que dá o sustento para cada um de nós. Nós entendemos que a saúde, a força, o entendimento que nós temos, ela vem de Deus. Então tudo foi feito por Deus. Então quando nós recebemos algo da parte de Deus, Ele espera que nós venhamos a ser gratos pelo que nós recebemos. E como obediência a Deus, nós temos que agradecer a Ele. Como? Ofertando de maneira voluntária pelo o que Ele já nos deu. Ofertar ofertas pacíficas a Deus em agradecimento pelo que Ele já fez por nós. Então esse é o motivo da oferta pacífica: agradecer a Deus pelas bênçãos recebidas.
Amém? E quando nós vamos aqui para o segundo ponto da nossa lição, que vai falar sobre tipos de ofertas pacíficas. Temos como exemplo aqui 3. As ofertas pacíficas compreendiam 3 modalidades ou fases. A primeira, ação de graças. O segundo, voto. E o terceiro, oferenda movida diante do altar. A ação de graças, a fim de agradecer ao Senhor por um favor recebido, o crente hebreu oferecia-lhe bolos e coscorões ázimos, amassados com azeite. Os bolos feitos da flor de farinha tinham de ser fritos. A carne que acompanhava o sacrifício pacífico devia ser consumida no mesmo dia. Os produtos trazidos a Deus vinham acompanhados de sacrifícios de louvores. Tanto ontem quanto hoje, somos exortados a louvar e a enaltecer continuamente o Senhor. Ou seja, levita Ellen, tanto ontem como hoje, nós somos exortados a louvar e a enaltecer continuamente ao Senhor, porque só Ele é digno de receber honra, glória e todo o louvor. Então, a ação de graças, ela é um favor recebido, ou seja, ela parte de um favor recebido. Nós já recebemos esse favor recebido. Quando nós falamos em graça de Deus sobre as nossas vidas, a graça é um favor não merecido. Mas Deus nos amou de uma forma tão grande que o próprio escritor, mesmo sendo orientado pelo Espírito Santo, Diácono Gleides, ele não achou uma palavra para definir o tamanho do amor de Deus para conosco. Ele coloca da seguinte forma: Deus amou o mundo de tal maneira. Essa tal maneira não dá uma definição para o tamanho do amor de Deus para conosco. Está dizendo, Deus amou o mundo de tal maneira. Mas que tal maneira é essa? Não define o tamanho do amor de Deus para conosco. Vocês estão entendendo? O amor de Deus é tão grande para conosco que o próprio escritor não encontrou uma palavra para definir o tamanho do amor de Deus para conosco. Então nós devemos ser gratos a Deus, não é todos os dias das nossas vidas, não, é em todos os momentos das nossas vidas nós temos que ser gratos a Deus. Se nós estamos hoje aqui com vida, é porque Deus tem um propósito na vida de cada um de nós que aqui estamos. Deus tem um propósito para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Nós temos um propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Os produtos trazidos a Deus vinham acompanhados de sacrifícios, de louvores. Não basta a gente só louvar a Deus. A gente tem que louvar a Deus, como eu falei no início, com excelência. Então, quando você preparar um louvor para subir no altar, para louvar a Deus, ele tem que ser louvado com excelência. Por mais que você não tenha uma excelente voz, por mais que você não seja um levita, mas a adoração a Deus, ela tem que partir do coração de uma forma excelente, que venha agradar a Deus. Pode não agradar o homem que está sentado aqui,
mas o objetivo principal é de agradar a Deus. No final do louvor, alguém que está sentado aí pode fazer comentário, pode fazer uma crítica. Isso é normal. Mas o principal objetivo é louvar para agradar a Deus. O principal objetivo nosso de estarmos aqui é de adorarmos a Deus numa qualidade, pastor Silvio, que venha agradar a Deus. Então nós temos que ter esse entendimento, nós temos que ter isso em nossa mente, de que o que formos fazer na casa do Senhor é para agradar a Deus. E a palavra de Deus, quando ela é pregada de maneira genuína, de maneira verdadeira, ela desagrada a muitos. Porque muitos, infelizmente, não gostam de ouvir a verdade. Porque a verdade, em algum momento, vai machucar essa pessoa, porque ela cometeu algo que a palavra está indo de encontro ao que ela cometeu de errado. Mas a palavra de Deus, ela tem esse poder de consertar, de mudar a vida de uma pessoa, de mudar a história de uma pessoa. A palavra de Deus, ela tem poder para isso. Amém? Louvado seja Deus. E o que é importante aqui também, tanto ontem, no passado, na época dos sacrifícios, das ofertas pacíficas que era feito entre o povo de Israel, quanto hoje, nós somos exortados a louvar e a enaltecer continuamente o Senhor. Então não tem que ser hoje e passar amanhã depois e voltar só na quarta-feira, não. Tem que ser todos os dias, todos os momentos, tem que ser continuamente. Nós temos que estar louvando e enaltecendo a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós vamos aqui para a segunda, que é a parte B, nós vamos falar a respeito de voto. Nos momentos de angústia, os filhos de Israel faziam votos ao Senhor, prometendo-lhe ofertas pacíficas. Nesse caso específico, o sacrifício poderia ser comido tanto no mesmo dia quanto no dia seguinte. No terceiro dia, porém, nada podia ser ingerido. O voto, por ser uma ação voluntária, requeria uma atitude igualmente voluntária e amorosa. O ofertante, pois, deveria participar das ofertas com alegria, regozijo e ação de graças. Então, a respeito do voto, eu creio que a maioria dos que estão aqui tem um entendimento do que é voto. Mas eu vou pedir para o pastor Eliel ler para mim aí, por favor, Eclesiastes capítulo 5, versículo 5, e o pastor Silvio, Mateus capítulo 5, versículo 37, para a gente ter um melhor entendimento a respeito de voto, para que a gente possa passar para a letra C, que vai falar a respeito da oferta movida. Eclesiastes 5, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 5. Eclesiastes 5, 5 e Mateus capítulo 5, versículo 37. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Grato, pastor Eliel. Vocês conseguiram ouvir aí? Eclesiastes capítulo 5, versículo 5 nos fala a respeito de voto, que é melhor que não votes, porque se você fizer um voto, você tem que cumprir esse voto. Então tem muitos, infelizmente, que em momentos de desespero, como está escrito aqui, no momento de desespero, os filhos de Israel faziam votos ao Senhor. E hoje em dia tem muitos também, que no momento de desespero, Levita André, fazem voto com o Senhor. E quando recebem a bênção,
esquecem de cumprir esse voto. Esquecem de ir até o final da conclusão desse voto. E é aí que eles erram contra Deus, erram diante de Deus. Porque se você faz um voto para com Deus, você tem que cumprir esse voto. E diante disso, o pastor Silvio vai ler o que é que está escrito aí em Mateus capítulo 5, versículo 37, para a gente finalizar. Que o sim de vocês seja um sim, e o não, não, pois qualquer coisa a mais que disserem vem do maligno. Em outra tradução, vai nos dizer assim, que a palavra do crente ela tem que ser sim, sim e não, não. Porque o que passar disso não compete a nós, já é do maligno. Então, se nós fizermos um voto diante de Deus e dermos a nossa palavra a Deus, que a gente vai cumprir esse voto e não cumprir, e aí a coisa não está correta, está errado. Se eu, como cristão, eu sou orientado de que a minha palavra ela tem que ser sim, sim e não, não, e eu disse sim, fiz um acordo com Deus e não cumpri. Imagine você fizer um acordo com um homem, dar a palavra para o homem e não cumprir. Você já está sendo uma pessoa que pode ser taxada de coisas negativas. Agora imagina você fazer um voto com Deus e não cumprir. Vai ter as consequências. E nós temos que ter cuidado com isso. Ao fazermos voto com Deus, nós temos que cumprir. E no segundo tópico nós vamos ver a respeito desses votos. As pessoas que fizeram voto com Deus e cumpriram verdadeiramente. A letra C vai nos falar sobre a terceira oferta pacífica, que é a oferta movida. Na última etapa, o adorador entregava a oferta pacífica ao sacerdote, que seguindo o manual levítico, espargia o sangue do sacrifício sobre o altar, em seguida queimava a gordura do animal. O peito era entregue a Arão e a seus filhos. No último ato do sacrifício, o sacerdote movia a parte mais excelente da oferenda perante o altar, o peito e a coxa. A referência está em Levítico capítulo 7, versículo 31. E o que é que eu trago para a nossa meditação aqui a respeito dessa oferta movida? Eu trago sobre a parte mais excelente que era colocada diante do altar. O que é que nós estamos colocando no altar de Deus como mais excelente, trazendo das nossas vidas para o altar? Será que nós estamos verdadeiramente nos colocando na condição e colocando o que nós viemos oferecer a Deus aqui no altar de maneira excelente? A parte mais excelente da oferenda perante o altar. Então, perante o altar, o que nós formos trazer para oferecer ao Senhor, ela tem que ser com excelência, ela tem que ser excelente. Eu volto a dizer mais uma vez, se não agradar o homem, mas ela tem que agradar a Deus. Ou seja, doa a quem doer, mas tem que agradar a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Vamos agora para o terceiro ponto do primeiro tópico, que vai nos falar sobre objetivos das ofertas pacíficas. Qual eram os objetivos? Eram dois, nós já vimos lá atrás. Como já dissemos, eram dois os objetivos da oferta pacífica. O primeiro é aprofundar a comunhão entre Deus e o crente, e
levar o ofertante a reconhecer que tudo quanto recebemos vem do Senhor, porque dele é a terra e a sua plenitude. Aí tem aqui como referência Salmos capítulo 24, versículo 1, e o que o pastor Silvio já leu anteriormente, que é livro de 1 Crônicas, capítulo 29, do 11 ao 16. Então isso aqui é bem fácil da gente entender esses dois objetivos que a oferta pacífica ela tinha dentre o povo de Israel. O primeiro objetivo principal era aprofundar a comunhão entre Deus e o crente. Então a oferta pacífica, pastor Silvio, ela tem esse objetivo de aprofundar a nossa comunhão, a minha comunhão e a sua comunhão com Deus. A oferta pacífica, ela tem como objetivo aprofundar a comunhão entre Deus e o crente. Mas como assim? Aprofundar a comunhão entre Deus e o crente. É porque nesse ato de oferta pacífica está a tua obediência e a tua fidelidade para com Deus. Então, se você é fiel a Deus, se você é obediente a Deus, automaticamente você vai reconhecer que tudo que você tem, que tudo que é proporcionado a você é através de Deus. É Ele que te proporciona. Aí o segundo objetivo é levar o ofertante, evangelista Davidson, a reconhecer que tudo quanto recebemos vem do Senhor. Tudo o que recebemos vem do Senhor. Por isso que esses dois objetivos da oferta pacífica é tão importante para a vida do crente, porque aproxima o crente de Deus em comunhão e faz com que o crente entenda que tudo o que recebemos vem do Senhor. É simples de entender. E Deus quer a nossa gratidão, a nossa fidelidade e a nossa obediência perante Ele. Amém? A síntese do tópico 1 é a seguinte: as ofertas pacíficas eram excelentes pelo fato de serem voluntárias. Então ninguém te obriga a fazer essa oferta, ela tem que partir de dentro de você de uma maneira voluntária. E além dela ser voluntária, ela tem que fluir com a alegria do seu coração, para que Deus se agrade da sua oferta. Amém até aqui? Então vamos para o segundo tópico da nossa lição, que vai nos falar. Os irmãos conseguem falar para mim qual é o tema do segundo tópico? Muito bem, a oferta pacífica na história sagrada. Nesta lição, veremos 3 exemplos de pessoas que fizeram votos ao Senhor e foram plenamente atendidas. Quem foram essas pessoas? Jacó, Ana e Davi. Vamos falar primeiro a respeito de Jacó, filho de Isaac. Quando fugia de Esaú, que era o irmão dele, Jacó fez um comovente voto ao Senhor. E depois de ter visto o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre uma escada que ligava a terra ao céu, prometeu ao Deus de seus pais: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. A partir daí, o patriarca tornou-se um fiel e zeloso adorador. Ele fez um voto com Deus
Deus atendeu esse voto e Jacó cumpriu o que ele tinha falado com Deus. Agora eu vou chamar a atenção dos irmãos para um ponto muito importante aqui. Se nós chegamos até aqui hoje, é porque teve a participação de nossos pais. Vocês podem crer nisso. Em oração, nossos pais fizeram muito para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Vou ler novamente. Uma escada que ligava a terra ao céu, prometeu ao Deus de seus pais. Então, Jacó, através do exemplo dos pais dele, ele teve um entendimento de dizer que o Deus dos meus pais, dos pais dele, tinha poder para fazer isso aqui, de proteger, de alimentar, de vestir ele na caminhada, de levar ele em paz e em segurança até o objetivo em que ele queria chegar. Então, quando ele recebeu esse voto, ou seja, quando esse voto que ele fez a Deus foi cumprido, ele passou a ter o Senhor como o seu Deus. Mas será que foi só por causa do voto? Não. É porque ele tinha visto lá atrás que esse mesmo Deus, ele tinha abençoado os seus pais. E se ele abençoou os pais, ele podia abençoar ele também. Então ele tinha essa noção, ele tinha essa ideia, evangelista deles, de que se Deus foi com os pais dele, podia ser com ele também. E dessa forma foi. Então esse é o primeiro exemplo de voto na história sagrada. E quando a gente vai para o segundo voto, a gente vai falar a respeito do voto que Ana fez. Ana, mãe de Samuel, afligida por sua rival, porque não dava filhos a Eucana, seu marido, a desolada Ana fez este voto ao Senhor: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Após haver desmamado Samuel, entregou-o ao Senhor, cumprindo a ordenança quanto ao sacrifício pacífico. Então Ana, em oração, ela fez um pedido, ela fez um voto ao Senhor, e Deus agraciou Ana com esse pedido, e ela teve um filho varão, Samuel. E todos nós sabemos quem foi Samuel na Bíblia, o que ele fez e o que ele representou para o povo cristão. E quando ele foi desmamado, Ana automaticamente levou ele ao templo e entregou ele ao Senhor. E desde então nós sabemos o que Samuel fez pelo povo de Israel. É o cumprimento de um voto da pessoa que fez. Nós aprendemos que em Eclesiastes 5:5 está escrito que é melhor que não faça voto, mas se fizer voto, cumpra. Nós vimos também, pelo que o pastor Silvio leu, em Mateus capítulo 5, versículo 37, que a palavra do crente, ela tem que ser sim, sim, não, não. Então nós temos que ter firmeza na nossa fala. Nós temos que ter firmeza no que nós falamos para alguém. Se alguém vai vir falar com você e te propõe algo, você não tem que titubear, não. Ou você fala que é sim, ou você fala que é não.
E o terceiro voto, a gente vai falar a respeito do rei Davi. Acho que todos aqui sabem quem foi rei Davi, né? Davi, rei de Israel. Pelo que observamos nos Salmos, Davi foi o homem que em todo o Israel mais sacrifícios pacíficos apresentou ao Senhor. Aliás, os seus cânticos já são em si mesmos um sacrifício pacífico ao Senhor. Então nós temos aqui Davi, o rei Davi, como um dos salmistas que mais apresentou sacrifícios pacíficos ao Senhor. E como já foi falado anteriormente aqui, que a oferta pacífica, ela não é só com material físico. Ela pode ser também oferecida ao Senhor através de louvores, através de adoração. Então, estes salmos aqui, aliás, os seus cânticos, já são em si mesmo um sacrifício pacífico ao Senhor. Muito dos salmos que Davi escreveu, ele estava passando por situações difíceis. Muitos salmos eram entoados como cânticos e outros em oração. Um dos salmos mais bonitos que eu consigo ler, que eu consigo ter um entendimento, é o Salmo 51. Quando Davi se encontra numa situação em que ele reconhece que ele precisa do agir de Deus na vida dele. E quando ele começa a escrever, a partir do versículo 9, 10 e 11, ele vai dizer o seguinte para Deus: cria em mim, ó Deus, um coração puro e reto. Então, naquele momento, o coração de Davi não estava puro diante de Deus. E ele pediu a Deus um coração puro e reto diante de Deus. E ele vai mais além. Ele pede: e não afaste de mim o teu Espírito Santo. E ele vai mais além, diz: e torna a dar-me a alegria da salvação. Então, naquele momento, Davi, ele estava precisando de um coração puro, de um coração reto. Ele precisava da presença do Espírito Santo e ele precisava também de ter novamente a alegria da salvação no seu coração. Muitos, infelizmente, perderam, evangelista Davidson, a alegria da salvação em seu coração. Muitos perderam. Muitos estão precisando de um coração puro diante de Deus. Muitos estão precisando de um coração reto diante de Deus, mas não reconhecem isso. E o que é que torna Davi um homem segundo o coração de Deus? É que por mais que ele tenha pecado, como nós sabemos, e pecados graves, mas ele recorreu aos pés do Senhor, pediu perdão e reconheceu que ele estava errado. E muitos de nós precisamos fazer isso, reconhecer os nossos erros e irmos diante dos pés do Senhor e pedir perdão a Ele. Vejam as palavras de Davi: cria em mim um coração puro e reto, e não afaste de mim o teu Espírito Santo, e nem me afaste da tua presença, não me lances fora da tua presença. Isso é muito sério. Imagine um cristão ser lançado fora da presença de Deus. Que situação! Ser lançado fora da presença de Deus.
É por isso que nós temos que fazer as coisas de Deus com excelência, para que Ele venha se agradar da sua oferta pacífica, para que você se mantenha sempre na presença de Deus, para que Ele possa conceder a nós todos os dias um coração puro e reto diante dEle, e para que a gente venha ter todos os dias o gozo da alegria da salvação em nossos corações. Imagine uma pessoa saber que ela não tem a salvação eterna com Deus, pastor Silvio. Imagine as consequências que pode vir sobre essa pessoa. Muitas pessoas estão, infelizmente, depressivas, sem ter um rumo, sem saber o que fazer, porque ela não está mais na presença de Deus. Infelizmente, pode ter até acontecido de Deus ter lançado fora da sua presença, mas há uma solução para essa pessoa, assim como teve para Davi, que reconheceu que estava errado diante de Deus, e ele pediu perdão, e Deus teve misericórdia dele. Deus, ele não faz acepção de pessoas, nós sabemos disso. Deus, ele não veio para os sãos, não. Ele veio para aqueles que realmente precisavam ter um conserto diante de Deus, ter um conserto com Deus. Muitos de nós que aqui estamos cometemos atos errados no passado, mas Deus teve misericórdia de nós e nós estamos aqui hoje servindo a Deus. Ele teve misericórdia. Então nós temos que fazer as coisas de Deus com excelência para agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E se nós estamos aqui hoje oferecendo o nosso culto racional e vivo diante de Deus, é um sacrifício, é uma oferta pacífica, porque você veio de bom grado para a casa do Senhor. O Espírito Santo te conduziu até aqui para você servir ao Senhor, e você tem que servir a Deus com alegria no seu coração. Servir a Deus, levita André, é um privilégio. Servir a Deus é um privilégio, não é obrigação para ninguém não servir a Deus. Porque se você servir a Deus com obrigação, como obrigação, Deus não vai se agradar disso. Deus, ele vai se agradar de mim e de você se nós cultuarmos a Deus de uma maneira voluntária, como nós estamos aprendendo aqui. Nós vamos agradar a Deus ofertando a Deus o nosso culto de maneira racional e vivo, com a nossa mente sã. Nós aprendemos na lição anterior, que foi lecionada aqui também pelo diácono Pablo, que Jesus Cristo, ele foi o holocausto perfeito. Ele superou todos os holocaustos, todos os sacrifícios feitos anteriormente, que eram temporais, que eram momentâneos, mas Jesus veio como um cordeiro pascual e fez um sacrifício único e perfeito, para que nós pudéssemos estar aqui hoje, com a certeza que nós temos a salvação. E como Davi disse, torna a dar-me a alegria da salvação. Nós temos que ter em nossos corações essa alegria de termos a salvação em nossas vidas. Nós temos que ter essa alegria de que Jesus Cristo, através do sacrifício perfeito, nos deu a condição de alcançarmos a salvação eterna. Louvado seja Deus.
A síntese do tópico 2 nos diz assim: as ofertas pacíficas fazem parte da história de Israel. Elas fazem parte da história de Israel, porque muitas ofertas pacíficas foram oferecidas pelo povo israelitas a Deus. E não foge do tempo de hoje, não difere do tempo de hoje. Qual é a diferença? É que nós não precisamos de nenhum animal sem mancha para oferecer a Deus. Nós temos o privilégio de oferecer a Deus o nosso culto vivo e racional diante de Deus. Um culto sóbrio, um culto com sobriedade diante de Deus, para que Ele venha se agradar da nossa oferta pacífica. Amém? E aqui eu quero agradecer por essa rica oportunidade de poder estar mais uma vez contribuindo na casa do Senhor e de mais uma vez poder estar ajudando os irmãos a aprender um pouco mais a respeito da palavra de Deus. Eu passo aqui a oportunidade e a continuidade do trabalho para o pastor Eliel Versa.